Arthur Bishop é um assassino de elite, conhecido por sua habilidade quase mecânica de executar assassinatos perfeitos, disfarçando-os como acidentes impecáveis. Depois de uma carreira brutal repleta de precisão e silêncio, ele decidiu abandonar a vida de assassino e desapareceu dos mapas, fingindo a própria morte e assumindo uma nova identidade para viver em paz. Sob o nome de Santos, ele agora mora no Rio de Janeiro, Brasil, tentando manter um estilo de vida simples e anônimo, trabalhando discretamente e evitando qualquer conexão com o seu passado sangrento. Ele vive em um pequeno barco na marina e leva dias tranquilos, longe de violência ou conspirações, refletindo sobre como deixou sua antiga vida para trás. Tudo muda quando uma mulher se aproxima dele durante um almoço ao ar livre. Seu nome é René Tran, e ela demonstra um conhecimento alarmante sobre a verdadeira identidade de Bishop. Sem rodeios, ela anuncia que seu empregador tem interesse em ver Arthur Bishop completar uma série de assassinatos impossíveis. 3 alvos extremamente protegidos e difíceis, e quer que ele os elimine e faça parecer tragédias involuntárias. Bishop imediatamente percebe que não se trata de uma simples proposta de trabalho, mas de uma ameaça. Ele tenta recusar veementemente, afirmando que está morto e reforçando que não quer voltar àquele mundo. Mas Tran deixa claro que ela e seus homens sabem exatamente quem ele é e onde ele está. Quando Bishop percebe que Tran enviou mercenários para capturá-lo e forçá-lo a cooperar, ele entra em ação, usando suas habilidades de combate e estratégia para escapar por pouco. Uma série de cenas intensas mostra Bishop lutando contra vários homens armados, demonstrando sua experiência em derrubar adversários, mesmo quando cercado. Em vez de ceder, ele foge do Brasil para evitar os perseguidores. Essa fuga o leva a uma ilha paradisíaca na Tailândia, onde ele tem um refúgio, a casa de praia de uma velha amiga chamada May, que administra uma pequena pousada isolada. Lá, Bishop pensa que pode se esconder novamente e analisar a situação com mais calma. Na ilha, Bishop tenta retomar a rotina tranquila, mas sua paz dura pouco. Uma mulher ferida aparece na pousada, procurando ajuda médica. Essa mulher é Gina Thornton, uma pessoa complexa com um passado doloroso. Além de estar fisicamente machucada, ela carrega uma expressão de sofrimento que chama a atenção de May. Enquanto Gina recebe atendimento, Bishop observa que algo não está certo com ela. Logo descobrimos que ela foi agredida por um homem em um barco ancorado próximo. Um homem que a dominava e controlava com violência. Bishop, movido pelo senso de justiça que ainda persiste, apesar de ter deixado de ser assassino, resolve intervir. Ele confronta o agressor e, durante a luta, o estrangula com tanta força que o homem acaba batendo a cabeça mortalmente em uma estrutura do porto. Depois de matar o agressor, Bishop ateia fogo ao barco, destruindo quaisquer vestígios que liguem aquela situação a ele, na tentativa de manter seu refúgio seguro. Enquanto Gina se recupera sob os cuidados de May, Bishop descobre que ela tem uma ligação com o homem que tentou dominá-la, e que ela tem em sua posse uma foto dele. A mesma foto que René Tran usou para identificá-lo no rio. Percebendo a conexão, Bishop confronta Gina para obter respostas. Inicialmente desconfiada e tensa, Gina finalmente confessa que foi coagida a participar do plano de Tran. O antagonista por trás de tudo é um homem chamado Ryan Crane, um ex-colega de Bishop e agora um poderoso traficante de armas e criminoso internacional. Crane ameaçou os direitos de Gina em um abrigo infantil no Camboja, onde ela trabalha ajudando crianças vulneráveis, dizendo que se ela não seguisse suas ordens, as crianças sob seus cuidados sofreriam terríveis consequências.
Movida pelo amor pelos pequenos que depende dela, Dinah concordou em atrair Bishop para a armadilha. Gradualmente, Bishop e Dinah desenvolvem um vínculo emocional. Eles conversam sobre suas vidas, feridas e o peso de suas escolhas. Enquanto Bishop tenta manter distância emocional para proteger a si mesmo, Dinah compartilha lembranças comoventes de sua história e de como o abrigo infantil revolucionou a vida das crianças que já foram vítimas de abuso e tráfico. Essa conexão humana começa a quebrar a armadura emocional de Bishop, que há tanto tempo viveu isolado por causa de sua profissão. Em meio a isso, a química entre os dois cresce de forma sutil, mas sincera. E antes que possam perceber, um sentimento mais profundo floresce em meio ao caos. No entanto, essa conexão acaba por ser a chave para o plano cruel de Crane. Assim que os dois se aproximam emocionalmente, os mercenários de Crane invadem a ilha e fazem Dinah refém, forçando Bishop a aceitar as demandas de Crane. Ele deve completar 3 assassinatos impossíveis para resgatar a vida de Dinah. Crane garante que cada alvo está protegido por segurança extrema e que apenas um assassino do calibre de Bishop pode completar as missões sem deixar rastros. Bishop entende que não pode recusar. Dinah está em perigo iminente e suas habilidades são a única chance de salvá-la. A primeira missão leva Bishop à Malásia, onde o alvo é um senhor da guerra chamado Creel, detido em uma prisão de segurança máxima. Bishop se infiltra intencionalmente no presídio, usando táticas de combate e manipulação para ganhar a confiança de Creel. Ele mata um homem que planejava assassinar Creel, ganhando a confiança do líder do crime. Então, em um momento calculado e frio, Bishop administra uma dose letal de veneno de cobra em Creel, tornando sua morte aparentemente natural, e assim, concluindo a primeira missão. Enquanto isso, os capangas de Crane observam cada movimento, garantindo que Bishop cumpra as ordens. Após o sucesso macabro, Bishop foge do presídio e parte para a segunda missão, cujo alvo é um bilionário chamado Adrian Cook, que vive em um luxuoso arranha-céu em Sydney, Austrália. Cook é um traficante de seres humanos e está sendo protegido por sistemas de segurança praticamente intransponíveis. Bishop, usando inteligência e precisão, cria um plano engenhoso. Ele se infiltra no apartamento de frente para a piscina de vidro suspensa no topo do prédio. Utilizando um tubo com substâncias químicas estrategicamente posicionadas, ele cria uma reação que causa uma fratura na parte inferior do vidro da piscina. A fratura aumenta rapidamente até que o vidro ceda, fazendo com que Cook caia fatalmente para a morte, tudo disfarçado como um acidente trágico. Enquanto Bishop executa o plano com perfeição fria, ele também está sempre atento à presença de Crane e seus homens, que observam de longe cada movimento. Após completar a segunda missão, Bishop ainda não sabe exatamente o motivo por trás da escolha desses alvos, e começa a desconfiar que Crane pode ter um plano mais sinistro por trás dessa lista de assassinatos do que apenas eliminar concorrência no mundo do crime. Quando Crane finalmente revela o terceiro e último alvo, Bishop nota que os alvos anteriores eram todos grandes rivais ou concorrentes no comércio ilegal de armas. O último alvo é Max Adams, um influente negociante de armamentos que opera na Bulgária. Em vez de apenas tentar eliminar Adams, Bishop decide confrontá-lo com a verdade. Ele revela que Crane está manipulando tudo para se livrar da concorrência e monopolizar o mercado de armas, custe o que custar. Adams, decepcionado com a traição e percebendo que Bishop não pretende realmente matá-lo, concorda em colaborar temporariamente para enfrentar Crane. Juntos, Bishop e Adams elaboram um plano arriscado para enganar Crane. Em vez de matar Adams, Bishop forja a morte dele
e manipula as evidências para que pareça que a missão foi cumprida. Eles então instruem Crane a vir ao porto submarino, um local remoto, para verificar o corpo. Ao chegarem ao local, Bishop mata os capangas e avança para confrontar Crane diretamente. Com Dinah ainda em perigo e presa no navio de Crane, o confronto final se torna inevitável. No penúltimo ato, uma feroz batalha acontece dentro das docas submarinas. Bishop demonstra sua experiência e ferocidade, eliminando vários inimigos com precisão cirúrgica. Ele então se dirige ao navio onde Crane mantinha Dinah como refém. Lá, ele descobre que Crane armou uma emboscada ainda maior. O navio está carregado com explosivos, que podem destruir tudo e todos a bordo. Sabendo que o tempo é curto, Bishop toma uma decisão ousada. Ele coloca Dinah em um compartimento de escape, que pode ser liberado automaticamente, garantindo que ela seja lançada para um local seguro assim que a explosão ocorrer. Com Dinah a salvo, Bishop retorna para enfrentar Crane em um duelo físico final. Durante a luta, ele utiliza tudo o que tem: força, estratégia e determinação implacável. Finalmente, Bishop subjuga Crane e prende-o com uma corrente metálica ao casco do navio. Assim que Crane está preso, uma explosão massiva consome o navio, aparentemente matando ambos, Bishop e Crane. Após a explosão, resgatistas encontram os destroços e recuperam partes do navio, mas o corpo de Bishop não é encontrado imediatamente. Dinah, de volta ao abrigo infantil no Camboja, continua com seu trabalho ajudando as crianças que ama. Alguns dias depois, para surpresa de todos, Arthur Bishop reaparece vivo diante dela, provando que sobreviveu à explosão e escapou por pouco. A conexão emocional e o vínculo que desenvolveram ao longo de toda a aprovação agora se transformam em esperança de um novo começo juntos, separados da sombra mortal que foi a vida anterior de Bishop. Considerações finais. Mechanic. Resurrection mistura ação explosiva com drama emocional, colocando um assassino altamente treinado contra um antagonista que usa suas próprias habilidades contra ele. Ao mesmo tempo em que lida com traição, lealdade e sobrevivência, a história explora temas de redenção, sacrifício e o poder transformador do amor. O filme Mechanic Resurrection apresenta um elenco diversificado, que combina atores consagrados com talentos internacionais, cada um contribuindo de maneira única para a narrativa de ação, suspense e drama emocional. No centro da história está Arthur Bishop, vivido por Jason Statham, um assassino altamente treinado, conhecido por sua precisão quase mecânica e pela habilidade de executar assassinatos que parecem acidentes. Bishop decide abandonar essa vida perigosa e desaparecer do mundo do crime, adotando uma identidade nova e vivendo de forma anônima em um refúgio isolado. A interpretação de Statham é marcada pela combinação de intensidade, presença física e sutileza emocional, mostrando um homem que carrega o peso de um passado violento e das escolhas que fez. Jason Statham consegue transmitir não apenas a frieza de um assassino profissional, mas também os conflitos internos do personagem. Cada luta corporal, perseguição ou cena de tiroteio é executada com precisão, refletindo sua mentalidade meticulosa e fria. Através de sua atuação, o público percebe a complexidade de Bishop, um homem que tenta viver em paz, mas que é constantemente forçado a confrontar o seu lado mais sombrio. Statham consegue equilibrar ação e drama, mostrando que Bishop não é apenas um executor, mas alguém que sente culpa, pesar e a necessidade de proteger aqueles que ama. Jessica Alba interpreta Dinah, a mulher cuja situação coloca toda a história em movimento.
Dina não é apenas uma personagem em perigo. Ela é complexa, emocionalmente profunda e moralmente guiada. Sua motivação central vem do amor e cuidado pelas crianças em um abrigo que administra, mostrando coragem e determinação, mesmo diante de ameaças extremas. A atuação de Alba traz vulnerabilidade e força, criando um contraste humano com a dureza de Bishop. À medida que a relação entre Dina e Bishop se desenvolve, Alba consegue mostrar nuances de medo, amor, raiva e determinação, tornando a personagem memorável. Tommy Lee Jones desempenha o papel de Max Adams, um influente comerciante de armas. Embora não esteja constantemente em cena, sua presença é marcante. Adams é um personagem que representa o poder, a manipulação e a moralidade ambígua do mundo em que Bishop está inserido. Jones interpreta o personagem com autoridade, ironia e um certo charme cínico, conseguindo transmitir uma personalidade complexa que não é totalmente antagonista nem totalmente aliado. A interação entre Bishop e Adams é cheia de tensão e respeito mútuo, refletindo a dinâmica complicada entre assassinos e figuras do crime. Michelle Yeoh vive May, uma amiga de Bishop que oferece refúgio e segurança. May representa um porto seguro emocional, um contraponto à vida violenta do protagonista. Yeoh entrega uma performance serena, mas poderosa, mostrando uma mulher experiente, inteligente e protetora, cuja presença ajuda Bishop a manter um equilíbrio entre sua necessidade de ação e seu desejo de escapar da violência. Mesmo sem participar de sequências intensas de ação, May desempenha um papel crucial, fornecendo suporte emocional e estratégico para Bishop. Sam Hazeldine interpreta Raya Crane, o antagonista central que desencadeia os eventos do filme. Crane é frio, calculista e extremamente perigoso, manipulando Bishop e Dina para cumprir seus próprios objetivos de poder e controle. Hazeldine constrói um vilão implacável que utiliza ameaças psicológicas e físicas para atingir suas metas. A atuação transmite inteligência e frieza, fazendo com que Crane seja uma presença constante e ameaçadora, mesmo quando não está diretamente na cena. John Senatiempo interpreta Jeremy, um personagem de apoio que oferece informações e ajuda estratégica a Bishop em momentos críticos da missão. Embora não seja central, Jeremy é importante para o desenrolar da narrativa, funcionando como um recurso narrativo que permite que Bishop planeje e execute suas ações com eficiência. Senatiempo consegue transmitir confiança e credibilidade, tornando seu papel funcional e memorável dentro do enredo. Toby Edington interpreta Adrian Cook, um dos alvos que Bishop deve eliminar. Cook é um traficante humano, protegido por sistemas de segurança sofisticados, tornando a missão de Bishop particularmente desafiadora. Edington traz ao personagem uma presença intimidadora, representando tanto a ameaça física quanto moral que Bishop deve superar. Sua atuação mostra a combinação de perigo e ostentação, necessária para que a morte de Cook pareça um acidente perfeitamente orquestrado. Femi Elufovoju Jr. desempenha Creel, outro alvo da missão de Bishop, líder criminoso detido em prisão de alta segurança. Creel é brutal e perigoso, e sua eliminação exige tanto planejamento quanto precisão. Elufovoju entrega uma performance intensa e ameaçadora, tornando o personagem memorável, apesar de seu tempo limitado em tela. Yayain Hatafongam interpreta a Courier, a mensageira que força Bishop a sair de seu refúgio inicial. Embora seja um papel breve, ela é decisiva para o início da narrativa,
pois sua ação desencadeia a sequência de eventos que leva Bishop a retornar ao mundo do crime. A atriz transmite frieza, eficiência e mistério, características essenciais para a função de sua personagem. Natalie Byrne interpreta uma repórter da BBC, que surge para mostrar a dimensão global dos eventos que Bishop está causando. Embora apareça por pouco tempo, sua presença contextualiza o impacto internacional das ações do protagonista e acrescenta uma camada de realismo à narrativa. Bonnie Zellerbach interpreta a diretora do abrigo infantil em que Dina trabalha, oferecendo contexto emocional para a história. Seu papel ajuda a explicar as motivações de Dina e a importância de suas escolhas, contribuindo para a profundidade emocional do enredo sem estar diretamente envolvida na ação principal. O filme também apresenta diversos atores em papéis menores que enriquecem a ambientação e a tensão. Stuart Thorpe, Alex Kuzelicki, Brahim Ashabaki, Thomas Kiwi e Andrew Stelling interpretam capangas e agentes que Bishop enfrenta em seus confrontos globais. Esses personagens, embora secundários, desempenham um papel fundamental em manter o senso de perigo constante e a necessidade de Bishop agir com habilidade e rapidez. Thais Rodrigues Dias interpreta o Hang Glider e Lynette Emond é a Sexy Thai Assistant, ambos personagens que aparecem em cenários internacionais e ajudam a transmitir a sensação de um mundo vasto, com diversas culturas e ambientes que Bishop atravessa. Cada um desses papéis contribui para a textura da narrativa, tornando o filme mais imersivo e crível. Ellen Poppleton, Taime Taptinton, Soji Ikai, Vitaya Pansringarm, Chachawan Kamonsakpitak, Atanas Srebrev, Yotin Udomsanti, Rachel O'Meara, Aaron Brownfield e Damian Mavis interpretam guardas, seguranças, trabalhadores de porto e outros personagens menores que Bishop enfrenta ao longo de suas missões. Esses papéis, embora de menor destaque, são essenciais para construir o mundo perigoso em que a história se desenrola, fornecendo desafios físicos e aumentando a tensão narrativa. A atuação do elenco de apoio é variada, mas consistente, garantindo que mesmo os personagens secundários ou terciários tenham presença e contribuam para a atmosfera de perigo e urgência que permeia toda a trama. Esses atores ajudam a reforçar a sensação de um mundo globalizado e violento, onde cada movimento de Bishop é vigiado e cada missão envolve risco extremo. A dinâmica entre os protagonistas e os antagonistas é um ponto forte do filme. Bishop, como personagem central, precisa lidar com adversários que possuem inteligência, recursos e motivação pessoal, criando situações em que tanto a força física quanto a astúcia mental são necessárias para sobreviver. Cada antagonista, desde Raya Crane até os alvos que ele precisa eliminar, apresenta um desafio diferente, permitindo que o público veja a amplitude das habilidades de Bishop e sua capacidade de adaptação. A química entre Jason Statham e Jessica Alba é outro ponto de destaque. Enquanto Bishop representa a ação e a disciplina fria, Dina traz humanidade e vulnerabilidade emocional. O equilíbrio entre essas forças cria momentos de tensão e ternura, adicionando camadas de profundidade ao filme. Alba consegue transmitir medo, coragem e empatia, tornando seu personagem vital para que o público se preocupe com o desfecho das missões de Bishop. O filme também utiliza o elenco de apoio para explorar diferentes culturas e cenários internacionais,
desde o Rio de Janeiro até a Tailândia, Austrália e Bulgária. Cada personagem local, seja um guarda, capanga ou civil, é interpretado de maneira a dar autenticidade ao ambiente, aumentando a imersão e tornando a narrativa mais crível. O cuidado com esses detalhes, aliado às performances físicas e dramáticas do elenco principal, resulta em uma experiência cinematográfica intensa e envolvente. Além das habilidades de luta e ação, o filme depende da presença e expressividade do elenco para transmitir emoções complexas. Personagens como Dina e May equilibram o filme, fornecendo momentos de respiro emocional e explicando as motivações que levam Bishop a se arriscar repetidamente. Esses personagens demonstram que, mesmo em um filme de ação intenso, a narrativa emocional é essencial para conectar o público à história. O equilíbrio entre ação, suspense e drama emocional é sustentado pelo elenco principal e secundário, cuja diversidade permite explorar diferentes facetas da história. Os antagonistas mostram crueldade e inteligência, enquanto aliados e coadjuvantes fornecem suporte estratégico e emocional. Cada personagem contribui para a construção de um mundo coeso e perigoso, mantendo o ritmo intenso do filme e a atenção do público. O trabalho de todo o elenco é notável pela consistência e atenção aos detalhes. Os protagonistas carregam a narrativa com performances físicas e dramáticas, enquanto os coadjuvantes e figurantes ajudam a criar uma paisagem global, rica em tensão, perigo e realismo. A combinação de talentos consagrados e novos atores resulta em uma experiência cinematográfica completa, que mistura ação explosiva, suspense calculado e momentos de introspecção emocional. No final, o elenco de Mechanic Resurrection é fundamental para o sucesso do filme. Jason Statham lidera com uma performance intensa, enquanto Jessica Alba e Michelle Yeoh adicionam profundidade emocional e apoio narrativo. Os vilões, liderados por Sam Hazeldine, oferecem ameaças plausíveis e desafiadoras, e o restante do elenco contribui para a atmosfera de perigo constante, criando um mundo crível e cativante. Cada personagem, do protagonista aos menores figurantes, cumpre seu papel na construção de uma narrativa envolvente e cheia de ação. Mechanic. Resurrection é a sequência do filme The Mechanic, lançado em 2011, trazendo de volta Jason Statham como Arthur Bishop, o assassino de elite cuja precisão e frieza quase mecânica o tornaram famoso. O filme foi dirigido para os fãs de ação intensa, perseguições elaboradas e cenas de combate coreografadas, e apresenta uma narrativa que mistura suspense, drama e elementos de thriller internacional. A história gira em torno de Bishop, que tenta viver uma vida tranquila após abandonar seu passado sombrio, mas é forçado a retornar ao mundo do crime quando a mulher que ama, Dina, é sequestrada. Esse conflito central fornece tanto a motivação quanto a tensão que move a narrativa. Desde o início, o filme estabelece o tom. Bishop é mostrado tentando se esconder de seu passado no Rio de Janeiro, vivendo discretamente em um barco e tentando manter distância do mundo perigoso que deixou para trás. A premissa de um assassino tentando fugir de sua própria vida é familiar em filmes de ação, mas Mechanic Resurrection adiciona o elemento de chantagem emocional, usando Dina como um catalisador que obriga Bishop a enfrentar perigos que ele acreditava ter deixado para trás. Essa configuração permite que o espectador se conecte emocionalmente com o protagonista, mesmo que sua profissão seja moralmente questionável. Jason Statham é, como esperado, a força motriz do filme. Sua atuação é física e controlada, transmitindo a disciplina e a frieza de Bishop de maneira convincente.
cada sequência de luta, perseguição de carro ou tiroteio é meticulosamente coreografada, mostrando a experiência do personagem e a habilidade de Statham em cenas de ação de alto impacto. O público que aprecia filmes com ação estilizada e movimento corporal preciso certamente encontrará grande satisfação na performance de Statham. Ele consegue equilibrar momentos de tensão com pequenas doses de humor seco, característicos de seu estilo, evitando que o personagem se torne monótono ou unilateral. A construção dos vilões é outro ponto que merece destaque. Sam Hazeldine interpreta Raya Crane, um antagonista frio, calculista e manipulador. Ele representa uma ameaça constante, utilizando inteligência e recursos para colocar Bishop em situações impossíveis. O vilão não é apenas um obstáculo físico, mas também psicológico, forçando o protagonista a tomar decisões difíceis sob pressão. Além de Crane, os alvos de Bishop, cada um com suas próprias proteções e circunstâncias, adicionam variedade e complexidade à narrativa, exigindo que Bishop utilize não apenas força, mas também estratégia e raciocínio rápido. A narrativa se desenrola por diversos cenários internacionais, incluindo o Rio de Janeiro, a Tailândia, a Austrália e a Bulgária. Essa geografia expansiva contribui para a sensação de um mundo globalizado, perigoso e diversificado. Cada local é explorado com atenção visual, desde ruas movimentadas até prisões de segurança máxima, praias isoladas e arranha-céus luxuosos. Os cenários não são apenas fundos estéticos. Eles influenciam diretamente os métodos que Bishop utiliza para completar suas missões, tornando cada sequência única em termos de desafios e soluções criativas. Uma das características mais marcantes do filme é a execução das 3 missões impossíveis que Bishop precisa cumprir. Cada assassinato é meticulosamente planejado para parecer um acidente, refletindo a habilidade quase cirúrgica do protagonista. Essas cenas são o ponto alto do filme em termos de ação e engenhosidade. O primeiro alvo envolve veneno e infiltração em uma prisão. O segundo é um bilionário protegido em um arranha-céu, morto de maneira que parece um acidente na piscina de vidro. E o terceiro envolve manipulação psicológica e confrontos estratégicos. Cada missão é apresentada com tensão crescente, mantendo o público engajado e admirando tanto o planejamento quanto a execução das ações de Bishop. Além da ação, o filme explora temas como lealdade, redenção e moralidade. Bishop é um personagem moralmente ambíguo. Suas ações são mortais e ilegais, mas suas motivações, em grande parte, giram em torno da proteção de Gina e da necessidade de corrigir injustiças. Essa complexidade permite que o público se envolva emocionalmente, questionando até que ponto a violência é justificável e refletindo sobre o preço de uma vida de assassinatos. A presença de Gina e de May, a amiga de Bishop, serve para humanizar o protagonista, mostrando que mesmo alguém acostumado à morte e ao caos pode ter valores, empatia e laços afetivos. A direção do filme é focada em manter o ritmo intenso e a tensão constante. As sequências de ação são rápidas e bem coreografadas, mas o filme também oferece pausas estratégicas para desenvolver a história e os relacionamentos dos personagens. O contraste entre ação extrema e momentos emocionais ajuda a evitar que o filme se torne apenas uma demonstração de habilidades físicas, permitindo que o público se conecte com os dilemas pessoais de Bishop. A montagem é eficiente, mantendo o fluxo da narrativa coeso e acelerando a sensação de urgência quando Bishop enfrenta seus inimigos
ou corre contra o tempo. Apesar de suas qualidades, o filme apresenta alguns elementos previsíveis. A estrutura do roteiro segue fórmulas clássicas de filmes de ação. O herói tenta fugir de seu passado, é forçado a retornar ao mundo perigoso, enfrenta vilões e desafios crescentes e finalmente salva aqueles que ama. Para espectadores que já estão familiarizados com o gênero, algumas reviravoltas podem parecer óbvias, e certos diálogos podem soar artificiais ou estereotipados. No entanto, a execução das cenas de ação e a intensidade das performances ajudam a compensar essas previsibilidades. Outro ponto positivo é o equilíbrio entre o protagonista e os coadjuvantes. Personagens como Gina e May fornecem suporte emocional, enquanto os antagonistas e alvos adicionam desafios intelectuais e físicos. Essa combinação mantém a narrativa interessante e evita que o foco recaia apenas sobre as habilidades de combate de Bishop. Cada personagem tem um propósito claro, seja para avançar a trama, criar tensão ou humanizar o protagonista, resultando em um elenco funcional e bem integrado. Visualmente, o filme é impactante. A cinematografia utiliza locações reais, iluminação dramática e movimentos de câmera que aumentam a sensação de ação e urgência. As cenas de perseguição, combate corpo a corpo e explosões são filmadas de forma a maximizar a imersão do público, mostrando não apenas a violência, mas também a criatividade e engenhosidade de Bishop em cada situação. A trilha sonora é dinâmica, acompanhando o ritmo das cenas e reforçando tanto a tensão quanto os momentos emocionais, sem se tornar intrusiva. A questão central sobre se Mechanic Resurrection vale a pena ser assistido depende do tipo de público. Para quem gosta de filmes de ação com sequências elaboradas, ritmo acelerado e um protagonista carismático que domina cada situação com inteligência e força, o filme é altamente recomendável. Ele oferece entretenimento de qualidade, adrenalina constante e cenas que podem ser apreciadas tanto pela complexidade das soluções quanto pelo espetáculo visual. Por outro lado, espectadores que procuram uma narrativa profundamente inovadora ou original podem sentir que o filme é previsível e segue clichês de filmes de ação. Alguns diálogos e motivações podem parecer simplificados, e o arco emocional do protagonista, embora eficaz, não é revolucionário. No entanto, mesmo dentro desses limites, o filme consegue manter o interesse através de suas sequências de ação bem elaboradas e do carisma de Statham, que é o verdadeiro motor da história. Outro aspecto que torna o filme atraente é a combinação de ação e emoção. Enquanto muitas produções do gênero focam apenas em lutas e explosões, Mechanic Resurrection investe na relação entre Bishop e Gina, mostrando como motivação emocional pode elevar o risco e aumentar a tensão dramática. Esse equilíbrio permite que o público se conecte não apenas com a ação, mas também com as escolhas morais e pessoais dos personagens, tornando o filme mais completo do que uma simples história de perseguição e assassinato. Em termos de execução técnica, o filme cumpre bem sua proposta. A direção mantém o ritmo consistente, a edição garante clareza nas cenas de ação, e a coreografia das lutas e perseguições é um dos pontos fortes, especialmente para fãs do gênero. Jason Statham demonstra novamente por que é considerado um dos melhores atores de ação da atualidade, equilibrando força física, presença de tela e expressividade. A química entre ele e Jessica Alba é convincente, fornecendo um contraponto emocional à violência intensa que permeia o filme. No desfecho, Bishop consegue superar os desafios impostos por Crane,
salvar Gina e eliminar as ameaças, mas de maneira que também mostra inteligência estratégica e planejamento cuidadoso. A conclusão é satisfatória para o público que acompanha o herói desde o início, oferecendo resolução emocional e ação culminante, sem parecer forçada ou abrupta. A sobrevivência e o retorno de Bishop reforçam o arquétipo do herói invencível, mas ainda humano, que é capaz de realizar feitos extraordinários enquanto mantém seu código moral. Em resumo, Mechanic Resurrection é um filme que entrega o que promete: ação intensa, sequências criativas, suspense internacional e um protagonista carismático. Embora siga fórmulas tradicionais do gênero e possa apresentar alguns elementos previsíveis, a execução técnica, o ritmo acelerado e as performances convincentes tornam-no uma experiência de entretenimento eficaz. Para fãs de Jason Statham, filmes de ação coreografados e histórias com vilões inteligentes e desafios elaborados, o filme vale a pena. Para aqueles que procuram originalidade narrativa extrema, talvez não seja revolucionário, mas ainda assim oferece adrenalina e diversão visual. Portanto, Mechanic Resurrection pode ser considerado recomendável para amantes de ação e entretenimento intenso. Ele combina drama, moralidade ambígua e romance, com cenas de perseguição, combate e planejamento estratégico, criando um filme que, embora previsível em alguns momentos, cumpre seu propósito de entreter e envolver o público em uma jornada cheia de riscos, desafios e reviravoltas emocionantes. É um filme que entrega emoção, adrenalina e momentos memoráveis, principalmente graças à performance central de Jason Statham, a química com Jessica Alba e a ameaça constante representada por Raya Crane. Quando pensamos em filmes de ação como Mechanic Resurrection, muitas vezes a atenção do público recai primeiro sobre as cenas físicas, as lutas corpo a corpo, as perseguições de carros e as explosões. Mas aquilo que vemos em tela é apenas parte da história. Por trás de cada sequência eletrizante, existe um trabalho enorme de efeitos visuais, VFX e computação gráfica, CGI, que torna ações impossíveis, seguranças inacessíveis, quedas arriscadas e ambientes impossíveis em algo que parece real para o espectador. O uso de VFX em Mechanic Resurrection é essencial para elevar a ação a um patamar cinematográfico que seria impraticável, ou perigoso demais, de realizar exclusivamente com filmagens físicas. Desde as primeiras cenas, fica claro que os responsáveis pelos efeitos visuais trabalharam em estreita colaboração com a direção e a fotografia, para integrar elementos artificiais na narrativa, sem que isso pareça forçado. Nos momentos em que o protagonista, Arthur Bishop, executa operações perigosas, muitas vezes o que vemos na tela não é apenas a interpretação física do ator em um set de filmagem, mas uma combinação precisa entre filmagens reais, modelos 3D, simulações digitais e ajustes feitos em pós-produção. Isso é o que torna cenas de alta complexidade tão visualmente impactantes, sem comprometer a realidade percebida pelo público. Um dos grandes desafios da equipe de VFX no filme foi a representação das 3 missões impossíveis que Bishop precisa completar. Cada uma dessas missões é baseada em situações que no mundo real seriam extremamente arriscadas, ou até fatais se realizadas literalmente. Para contornar isso, os efeitos visuais foram usados tanto para aprimorar sequências físicas, quanto para criar elementos inteiramente digitais que se misturam perfeitamente com o que foi filmado em locações reais. Na primeira missão, Bishop precisa eliminar um senhor do crime dentro de uma prisão de alta segurança na Malásia. A cena envolve uma série de eventos simultâneos: a atmosfera opressiva da prisão,
os movimentos dos prisioneiros, a iluminação fria dos corredores e a execução do plano de Bishop para matar o alvo com veneno. Nesse caso, grande parte da reconstrução da prisão, incluindo algumas celas, corredores e elementos arquitetônicos, foi refinada digitalmente para permitir movimentos de câmera que seriam difíceis de conseguir em um set físico restrito. O CGI também foi usado para gerar multidões de extras, preenchendo espaços que seriam trabalhosos de preencher com figurantes reais, e para ajustar ângulos de câmera que mostrassem Bishop em posições vantajosas sem colocar atores em risco. Além disso, os efeitos visuais cuidam de detalhes que passam despercebidos em uma primeira olhada, mas que contribuem para a fluidez da narrativa. Elementos como sujeira no ambiente, reflexos em superfícies metálicas, respingos de líquidos, pequenas fagulhas e alterações no rosto do ator para adequá-lo às diferentes condições de luz são resultados de manipulações digitais sutis. Esses ajustes podem parecer simples, mas exigem tempo, conhecimento técnico e um olhar artístico apurado para garantir que tudo pareça natural, ou, no caso de um ambiente prisional, suficientemente imersivo. Na segunda missão, que ocorre em um prédio de luxo em Sydney, a equipe de efeitos visuais teve que enfrentar desafios ainda maiores. Essa cena envolve uma piscina de vidro suspensa no topo de um arranha-céu, onde Bishop cria um acidente que resulta na morte de seu alvo. A piscina em si é um elemento que exige um delicado equilíbrio entre filmagens reais e CGI, porque envolve água, vidro e reflexos. 3 elementos que figurinhas digitais normalmente têm dificuldade em replicar com perfeição. Para que a cena funcionasse, partes da piscina e do edifício foram modeladas em computação gráfica, permitindo à equipe ajustar todos os ângulos e movimentos de câmera sem limitações estruturais. Dentro dessa sequência, inúmeros detalhes foram aprimorados digitalmente. O impacto da água no vidro, as ondas que se formam quando a estrutura começa a quebrar, o reflexo do céu em superfícies molhadas e até o modo como a luz solar refrata através do vidro são ajustados para parecerem realistas. Além disso, as expressões faciais do ator no momento da cena foram sincronizadas com o ambiente digital para criar a ilusão de perigo real, algo que seria impossível de capturar sem interromper a segurança da produção. Outro aspecto notável do uso de VFX aqui é o ajuste digital das alturas e proporções arquitetônicas do edifício. Mesmo que as filmagens tenham ocorrido em um cenário real ou parcialmente construído, os efeitos visuais permitiram ampliar ou reduzir elementos, simulando um edifício ainda mais alto ou uma perspectiva mais aterrorizante do que aquela obtida apenas com a lente da câmera. Isso aumenta a sensação de vertigem e risco, provocando impacto no público. A terceira missão apresenta outro tipo de desafio visual. Bishop enfrenta um cenário em que precisa enganar um adversário poderoso, e isso envolve tanto ação física quanto manipulação digital. A sequência final se dá em uma base naval ou porto industrial, com explosões planejadas e um confronto direto entre Bishop e seus inimigos. Embora muitas explosões e efeitos de fogo possam ser parcialmente registrados em filmagens reais, o uso de CGI é fundamental para garantir a segurança dos atores e, ao mesmo tempo, proporcionar explosões maiores, faíscas mais intensas e impacto visual ampliado. As simulações de explosões em CGI permitem que a equipe de efeitos visuais controle cada aspecto, desde a direção e intensidade da chama até a dispersão de detritos, sombras e reflexos. Isso torna possível criar um efeito dramático que parece incrivelmente real, mas sem colocar ninguém em perigo. Além disso,
efeitos digitais foram usados para aprimorar as chamas e a iluminação causada pela explosão, criando reflexos no casco do navio, variações de brilho nos rostos dos personagens e até pequenas partículas de poeira e fumaça que se espalham no ar. Todos elementos que, juntos, criam uma cena visceral que cercou o clímax do filme. Outro ponto importante em que os efeitos visuais se destacam em Mechanic Resurrection é no uso de telas verdes e cenários parcialmente digitais, em locações onde seria impraticável ou caro filmar fisicamente. Por exemplo, cenas que se passam em aeroportos, áreas industriais afastadas ou ambientes que misturam interiores com grandes fundos panorâmicos. Utilizam painéis digitais que depois são preenchidos com elementos criados em computador. Isso permite simular um mundo muito maior do que o fisicamente existente, dando escala à narrativa sem comprometer o orçamento ou a logística de produção. A integração entre gravações reais e CGI é feita através de um processo meticuloso, que envolve tracking, rastreamento dos movimentos da câmera, modelagem tridimensional das locações e renderização de efeitos em camadas. Essa técnica permite que objetos digitais, como veículos, edifícios, partículas e efeitos climáticos, coexistam com as filmagens em tempo real, de maneira tão natural que o espectador não percebe onde termina a ação real e onde começa a digital. A simulação de física realista em CGI, como a forma como a água se move, como o vidro se estilhaça, ou como a gravidade afeta cada objeto em movimento, é outro elemento que causa grande impacto visual. Hoje em dia, softwares especializados em simulação física permitem criar comportamentos extremamente próximos àqueles observados no mundo real. Assim, mesmo em cenas espetaculares ou quase impossíveis, os movimentos de objetos e personagens parecem críveis, o que é essencial para manter a suspensão de descrença do público. A iluminação também é um campo em que os efeitos visuais desempenham um papel crítico. Mesmo nas filmagens externas, a equipe de CGI ajusta luzes, sombras, reflexos e cores em pós-produção para garantir que cada cena tenha o clima desejado. Isso significa ajustar o brilho de uma explosão para parecer mais dramático, intensificar o brilho do sol em uma cena de perseguição, ou suavizar sombras indesejadas em momentos de diálogo. Esses ajustes podem parecer mínimos, mas o efeito acumulado é gigante, pois contribui para uma estética cinematográfica consistente. O uso de VFX para ajustes de performance de atores também é bastante comum. Isso inclui desde pequenas correções faciais digitalizadas, como suavizar imperfeições ou ajustar expressões que não foram capturadas perfeitamente, até manipular digitalmente partes do corpo em movimentos extremamente rápidos ou perigosos. Quando uma cena envolve um salto arriscado ou um contato físico intenso, muitas vezes o que vemos é uma composição entre a ação real interpretada pelo ator e uma extensão digital criada em CGI para completar a ação com segurança. Outro aspecto relevante está na correção digital de ambientes, para garantir continuidade visual. Por exemplo, se duas cenas foram gravadas em dias diferentes, com variações de tempo e luz, os efeitos visuais ajudam a uniformizar essas diferenças, para que o público não perceba incongruências. Isso é importante, especialmente em filmes de ação, nos quais a fluidez visual é crucial para manter a imersão. A trilha sonora e os efeitos sonoros também são aprimorados com auxílio de ferramentas digitais, que sincronizam áudio com efeitos visuais, reforçando a sensação de impacto em cenas explosivas ou de colisões. Embora não seja CGI no sentido estrito, essa integração estreita entre áudio e imagem digital
contribui para a eficácia geral do efeito visual. É importante notar que, apesar do amplo uso de CGI, o filme ainda sustenta uma forte presença de cenas práticas, aquelas realmente realizadas pelos atores e pela equipe de dublês. Essa combinação entre prática física e efeitos visuais digitais é fundamental para alcançar um equilíbrio onde a ação parece real, mas é segura e controlada. Os melhores filmes de ação não substituem totalmente a filmagem real por CGI. Eles utilizam os efeitos visuais para suplementar, ampliar e integrar elementos que seriam impossíveis de capturar de outra forma. No caso de Mechanic Resurrection, os efeitos visuais permitem não apenas criar cenas visualmente impressionantes, mas também expandir a imaginação narrativa. Eles tornam verossímeis planos que seriam absurdos ou inseguros de realizar na vida real. Isso amplia o universo do filme e permite ao público vivenciar sequências que misturam técnica, perigo calculado e sequência coreografada. Outros elementos de CGI incluem retoques de atmosfera, como poeira, fumaça, sinais digitais de projeção de ambientes e até pequenos detalhes como brilhos em superfícies metálicas, marcas de desgaste em objetos e reflexos em vidros ou água. Cada um desses pormenores é ajustado digitalmente para que, quando combinados, criem um tecido visual coerente e convincente. Os efeitos visuais também ajudam na criação de transições suaves entre sequências de ação e momentos mais calmos da narrativa. Ao manipular iluminação, profundidade de campo e foco, o CGI contribui para dar ritmo visual ao filme, guiando o olhar do espectador e mantendo a atenção em pontos específicos, algo essencial em filmes que misturam ação frenética com desenvolvimento emocional. Finalmente, o uso de efeitos visuais em Mechanic Resurrection não é apenas um artifício decorativo, mas uma ferramenta narrativa essencial. Eles ampliam a ambição do roteiro, complementam a performance dos atores, garantem a segurança das cenas mais perigosas e criam uma estética que combina realismo e espetáculo cinematográfico. Sem o trabalho meticuloso de VFX e CGI, muitas das cenas mais memoráveis do filme simplesmente não seriam possíveis. Mechanic Resurrection foi lançado nos cinemas em 2016, como a sequência do filme Assassino a Preço Fixo, 2011, trazendo novamente Jason Statham no papel de Arthur Bishop. O filme estreou globalmente no final de agosto de 2016 e se espalhou por diversos mercados internacionais, atraindo o público que gosta de ação e thrillers intensos. O desempenho nas bilheterias é um indicador importante para medir o alcance comercial da produção, e Mechanic Resurrection teve resultados que chamaram atenção, especialmente no mercado internacional. No total mundial, o filme arrecadou aproximadamente 125,7 milhões de dólares, considerando todas as áreas onde foi exibido. Esse valor é mais de 3 vezes o orçamento estimado de produção, que estava na casa dos 40 milhões de dólares, mostrando que, apesar das críticas mistas, o filme teve um desempenho comercial sólido. A maior parte dessa receita veio de fora dos Estados Unidos, o que demonstra a forte receptividade do público internacional a filmes de ação de alto impacto. Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme arrecadou pouco mais de 21 milhões de dólares durante sua exibição nos cinemas. Embora esse número não seja considerado elevado quando comparado a grandes blockbusters de Hollywood, ainda representa um resultado razoável para uma produção que teve uma estratégia de marketing mais centrada na ação e no nome do protagonista, em vez de depender de um grande apoio crítico ou institucional no mercado interno.
Desempenho regional nas bilheterias. Ao olhar detalhes regionais, fica evidente que Mechanic Resurrection se saiu muito melhor em mercados fora da América do Norte. Em países da Europa, Ásia, América Latina e outras regiões, o filme conquistou um público considerável, ajudando a impulsionar o total global. Por exemplo, na China, um dos mercados mais lucrativos para filmes estrangeiros, a produção arrecadou dezenas de milhões de dólares, tornando-se um dos principais responsáveis pelo sucesso da bilheteria internacional. Já em outras regiões, como América Latina e partes da Europa, o filme teve performances variadas, mas geralmente estáveis em termos de arrecadação. Países como México, Brasil e localidades menores contribuíram com receitas que, somadas às de mercados maiores, criaram um cenário comercial lucrativo. Isso aconteceu principalmente porque a ação internacional e a presença de cenas filmadas em vários países deram ao público a sensação de um filme global, algo que costuma ser atraente para audiências fora dos Estados Unidos. Estes discos físicos frequentemente incluem opções de dublado e legendado, além de extras que podem envolver making-of, entrevistas com o elenco e equipe, cenas de bastidores e comentários sobre a produção. Para colecionadores e fãs da franquia, as edições em Blu-ray e 4K UHD são particularmente atraentes por causa da qualidade visual superior e dos conteúdos adicionais, que muitas vezes não estão disponíveis em plataformas de streaming. Distribuição digital. Além dos discos físicos, o filme chegou rapidamente às plataformas digitais de aluguel e compra, onde espectadores puderam assistir diretamente em seus dispositivos eletrônicos. Isso inclui lojas de vídeo sob demanda em serviços populares, onde é possível alugar ou comprar o filme em resolução padrão ou em alta definição. Essas versões digitais começaram a ser disponibilizadas poucos meses após o lançamento em mídia física, oferecendo conveniência para quem prefere assistir online ou em dispositivos móveis. Com o tempo, Mechanic Resurrection também passou a ser incluído em catálogos de serviços de streaming, onde assinantes podem assistir sem custo adicional, além da mensalidade do serviço. Isso aumentou ainda mais a acessibilidade do filme, permitindo que ele alcance uma base de público ainda maior ao longo dos anos seguintes à estreia original. A presença em plataformas de streaming é importante, porque além de gerar receita por licenciamento, mantém o filme visível e disponível para novas audiências que descobrem a produção muito tempo depois de sua estreia nos cinemas. Impacto do lançamento em casa no público. O lançamento em mídia doméstica tem um papel significativo na longevidade comercial de filmes, como Mechanic Resurrection. Muitos espectadores preferem esperar para assistir a esses filmes em casa, seja por conforto, conveniência ou pelo custo menor em comparação com ingressos de cinema. Ao permitir múltiplas formas de acesso, físico, digital e streaming, a produção garante que continua sendo consumida muito depois de sair dos cinemas. Além disso, o filme passou por ciclos de relançamento em diferentes plataformas e formatos com o passar dos anos, incluindo edições especiais e promoções em serviços digitais. Isso ajuda a manter o interesse do público e a introduzir a obra para pessoas que ainda não a viram nas janelas originais de lançamento. Para os colecionadores de mídia física, as versões Blu-ray e 4K UHD são frequentemente consideradas itens valiosos, especialmente quando contêm extras exclusivos, embalagens diferenciadas ou conteúdo adicional, como entrevistas e cenas estendidas. Mesmo filmes que não foram unanimidade crítica, podem se tornar populares entre colecionadores que valorizam esse tipo de lançamento.
Conclusão sobre bilheteria e mídia doméstica. No total, Mechanic Resurrection fez um desempenho comercial sólido ao redor do mundo, alcançando uma receita global que triplicou seu orçamento de produção. O mercado internacional foi a principal força por trás desse sucesso, superando largamente a arrecadação nos Estados Unidos e no Canadá. O filme se beneficiou da popularidade internacional de Jason Statham e da aceitação geral do gênero de ação em diferentes países. O lançamento em mídia doméstica, incluindo DVD, Blu-ray, 4K UHD e versões digitais, estendeu a vida útil comercial do filme e aumentou sua acessibilidade. Isso permitiu que ele alcançasse espectadores que não foram aos cinemas e continua a atrair novos públicos através de serviços de streaming e vendas de mídia física. Em resumo, a trajetória comercial de Mechanic Resurrection demonstra como filmes de ação com apelo global podem prosperar fora da bilheteria tradicional e continuar a gerar interesse por meio de múltiplas plataformas de exibição, mesmo anos depois de sua estreia original. O filme Mechanic Resurrection foi dirigido por Dennis Gansel, cineasta conhecido por seu trabalho em produções de ação e suspense, que combinam elementos intensos de narrativa com visuais impactantes. Gansel traz para o filme uma abordagem estilizada, priorizando sequências de ação bem coreografadas, tomadas dinâmicas e um ritmo acelerado, características que se tornam fundamentais para manter o espectador envolvido em uma história de assassinatos e perseguições globais. A direção de Gansel se destaca por equilibrar a ação física com momentos de desenvolvimento emocional. Ele consegue mostrar Arthur Bishop como um assassino letal, mas ainda assim humano, lidando com dilemas morais e emocionais. Através do uso de planos longos, câmeras em movimento e edição precisa, o diretor transforma cenas complexas de ação, como perseguições, saltos arriscados e explosões, em sequências visualmente claras e emocionantes. Um dos pontos fortes da direção é a capacidade de criar tensão e suspense, sem perder o ritmo. Cada missão de Bishop é apresentada de maneira a construir expectativa, utilizando cortes, ângulos e efeitos visuais de forma estratégica. Mesmo quando o filme se move para momentos mais calmos ou interações entre personagens, Gansel mantém a coerência visual e narrativa, garantindo que o público permaneça imerso na história. Além disso, a direção é responsável por integrar cenários internacionais ao enredo, aproveitando locações no Rio de Janeiro, Tailândia, Austrália e Bulgária. Essas escolhas não apenas diversificam o ambiente visual, mas também permitem que o diretor explore diferentes culturas, arquiteturas e paisagens, tornando o mundo do filme maior e mais realista. A combinação de ação intensa e cenários exóticos cria uma experiência cinematográfica completa, que é tanto visualmente estimulante quanto narrativa. A habilidade de Dennis Gansel em equilibrar ação e drama emocional também se reflete na relação entre Bishop e Dina. Ele permite que cenas de romance e vulnerabilidade coexistam com as sequências de ação, aumentando a profundidade dos personagens e tornando o filme mais envolvente. Em resumo, sua direção transforma Mechanic Resurrection em uma produção que combina adrenalina e emoção de forma eficaz, atendendo aos fãs de filmes de ação e thrillers internacionais. Roteiro e escrita. O roteiro de Mechanic Resurrection foi escrito por Philip Shelby, Tony Moser e Jacob Foreman, com colaboração na estrutura narrativa e diálogos que buscam equilibrar ação intensa com desenvolvimento de personagem. O roteiro
é centrado em Arthur Bishop, um assassino altamente treinado que tenta deixar o mundo do crime, mas é forçado a retornar quando sua amada Dina é sequestrada. A escrita é funcional e direta, criando uma história de fácil compreensão, mas permitindo momentos de tensão e emoção que aprofundam a narrativa. O trabalho dos roteiristas foca na criação de 3 missões impossíveis, que servem como eixo do enredo. Cada missão é detalhada com cuidado, mostrando planejamento, execução e consequências, o que permite que o público se conecte com a inteligência e astúcia do protagonista. Ao mesmo tempo, os roteiristas introduzem obstáculos e antagonistas, que testam Bishop não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Isso torna o roteiro mais interessante do que uma simples sequência de assassinatos e perseguições. Outra característica importante do roteiro é a construção do antagonista, Raya Crane. Os roteiristas estabeleceram um vilão que não é apenas brutal, mas também calculista e estrategista, o que cria um confronto psicológico que equilibra a ação física. Essa dimensão adiciona tensão à narrativa e permite que o público veja Bishop enfrentando desafios que vão além da força bruta. O roteiro também se preocupa com o ritmo e o fluxo. As sequências de ação são intercaladas com momentos de desenvolvimento emocional e explicações estratégicas, garantindo que o público compreenda os planos de Bishop e se envolva com a narrativa. Os diálogos são funcionais e muitas vezes diretos, refletindo o estilo do gênero ação-thriller, mas também conseguem transmitir tensão, humor seco e emoção quando necessário. Além disso, a escrita do roteiro incorpora os cenários internacionais de forma natural. Cada local, do Rio de Janeiro à Tailândia, Austrália e Bulgária, é integrado à narrativa, de maneira que os obstáculos e oportunidades do ambiente se tornam parte do plano de Bishop. Isso demonstra uma atenção à coesão entre história, personagens e cenários, permitindo que o roteiro funcione tanto em termos de ação quanto de realismo. O roteiro também dá atenção ao desenvolvimento da protagonista feminina, Gina, que não é apenas um interesse romântico ou um recurso narrativo para criar tensão. Ela é apresentada como alguém com motivações próprias, protegendo crianças em um abrigo, o que cria empatia no público e justifica o envolvimento emocional de Bishop. Esse cuidado na escrita torna os personagens mais tridimensionais e a narrativa mais envolvente. Por fim, o roteiro de Mechanic Resurrection consegue equilibrar simplicidade e complexidade. Embora a premissa seja direta, Bishop deve completar missões impossíveis para salvar Gina, a execução envolve camadas de estratégia, suspense, drama e ação física, criando uma narrativa que mantém o público atento do início ao fim. A combinação entre a direção de Dennis Gansel e o roteiro desenvolvido pelos escritores resulta em um filme que entrega tensão, adrenalina e emoção de maneira consistente. O desfecho de Mechanic Resurrection concentra-se na resolução das 3 missões impossíveis que Arthur Bishop deve completar e no confronto final com o vilão Raya Crane. Ao longo do filme, Bishop é forçado a retornar ao mundo do crime para salvar Gina, sua grande motivação emocional, que foi sequestrada por Crane como forma de chantagem. O final do filme se desenrola de maneira a combinar ação intensa, estratégia meticulosa e resolução emocional, trazendo tanto fechamento para a trama principal quanto para o arco do personagem. A última missão de Bishop envolve enfrentar diretamente Crane, que representa uma ameaça constante desde o início da narrativa. Crane é apresentado como alguém extremamente calculista,
manipulando Bishop em várias situações para testá-lo e garantir que não haja falhas. No clímax, Bishop consegue inverter a situação, usando inteligência e planejamento cuidadoso para superar as armadilhas e o poder do antagonista. É nesse momento que o espectador percebe que Bishop não depende apenas de força física ou habilidades de combate. Sua capacidade de raciocínio estratégico é fundamental para vencer o vilão. Durante o confronto final, Bishop aplica todo o conhecimento adquirido em suas missões anteriores, usando táticas criativas que parecem quase impossíveis. Ele consegue eliminar os inimigos secundários e desarmar as ameaças em torno de Crane, preparando o terreno para o golpe final. As cenas combinam ação física com elementos de suspense e tensão, mantendo o público imerso até o último instante. O uso de cenários complexos, como áreas industriais e estruturas elevadas, amplifica o impacto visual e aumenta a sensação de perigo iminente. O momento da vitória de Bishop sobre Crane também é carregado de simbolismo. Ele não apenas derrota o vilão, mas também demonstra que conseguiu proteger Gina, consolidando sua motivação emocional e encerrando o conflito central do filme. Essa vitória representa uma combinação de redenção pessoal e habilidade profissional. Bishop mantém seu código moral, ao mesmo tempo em que resolve o problema de forma definitiva. A narrativa enfatiza que ele não é invencível apenas fisicamente, mas estrategicamente imbatível, reforçando o caráter do protagonista como assassino altamente treinado, mas com princípios próprios. Paralelamente à derrota de Crane, o filme mostra Bishop reunido com Gina, oferecendo uma sensação de resolução emocional. A relação entre os dois personagens, construída ao longo da história, é consolidada no final, mostrando que Bishop está disposto a lutar não apenas por dinheiro ou dever, mas por alguém que ele ama e valoriza profundamente. Esse elemento humaniza o personagem e equilibra a ação intensa com emoção, criando um fechamento satisfatório para o público que acompanhou o arco de Bishop. O desfecho também destaca a ideia de que Bishop consegue controlar sua própria narrativa. Ele transforma situações que pareciam impossíveis em vitórias calculadas, mostrando a combinação de inteligência, planejamento e coragem. Ao final do filme, Bishop permanece como um assassino letal, mas alguém que age por motivações claras, reforçando o tema central do filme. Mesmo pessoas envolvidas em violência extrema podem ter princípios, lealdades e conexões emocionais que guiam suas ações. Visualmente, o final é marcado por sequências de ação impactantes, incluindo confrontos, explosões e movimentos de câmera que aumentam a tensão. A edição mantém o ritmo acelerado até os momentos finais, garantindo que o público permaneça engajado, e a conclusão combina espetáculo com clareza narrativa. Ao contrário de muitos filmes de ação que deixam finais abertos ou confusos, Mechanic Resurrection encerra a história de Bishop de forma completa, mostrando tanto a resolução do conflito quanto o fechamento emocional do protagonista. Em resumo, o final de Mechanic Resurrection cumpre os objetivos centrais do filme. Bishop consegue salvar Gina, derrotar o antagonista e completar suas missões impossíveis. Ele termina como um herói calculista e competente, mas ainda humano, oferecendo ao público uma sensação de satisfação narrativa e emocional. O clímax reforça a combinação de ação, estratégia e emoção que permeia toda a produção, consolidando o filme como um thriller de ação internacional, envolvente e coerente. A trilha sonora de um filme é um elemento quase invisível à primeira vista, mas profundamente essencial para a experiência do espectador. Em Mechanic Resurrection, a música não está ali apenas como um pano de fundo, mas como um elemento ativo
que intensifica ações, emoções e a narrativa de maneira geral. Ao longo da história, tanto a música ambiente, BGM, quanto as composições originais trabalham para potencializar o ritmo acelerado das sequências de ação, a tensão psicológica dos confrontos e os momentos mais introspectivos entre personagens. Esse tipo de trabalho musical exige um compositor com sensibilidade para entender a estrutura narrativa e a linguagem visual do filme. A música em Mechanic, Resurrection, foi criada para dialogar diretamente com as cenas, acompanhando a evolução emocional do protagonista, Arthur Bishop, e reforçando o clima em cada situação, seja de perseguição eletrizante, confronto mortal ou reflexão íntima. Desde os primeiros minutos, quando Bishop tenta viver uma vida tranquila, longe de seu passado sombrio, a música estabelece um tom introspectivo. As composições nesse trecho inicial são mais sutis, delicadas e discretas, muitas vezes moldadas por sintetizadores e instrumentos de textura suave. Isso cria uma atmosfera de calma, quase melancólica, refletindo o desejo de Bishop por paz. Aqui, a trilha não se impõe. Ela acompanha o ar de resignação e passagem de tempo, funcionando como uma ponte entre as cenas e emoções do personagem. À medida que a narrativa progride e Bishop é forçado a retornar ao mundo violento de assassinatos e conspirações, a trilha sonora também se transforma. A música ambiente passa a incorporar elementos mais eletrônicos, batidas marcantes e ritmos pulsantes que elevam a adrenalina. Essa transição sonora é um recurso importante, porque prepara emocionalmente o espectador para a mudança de clima dramático, de tranquilidade para perigo iminente. Durante as cenas de ação, a trilha sonora se torna ainda mais intensa. A música eletrônica combinada com orquestração cria um ambiente sonoro visceral, que dá peso ao movimento na tela. Em perseguições, tiroteios e confrontos corpo a corpo, os temas musicais aceleram o pulso do público, sincronizando batidas e riffs com cortes de câmera e sequências rápidas. Isso faz com que a trilha não apenas acompanhe a ação, mas atue como impulsionadora dela. Nessas sequências de alto impacto, a trilha utiliza técnicas comuns em filmes de ação contemporâneos, como batidas eletrônicas profundas, linhas de baixo pulsantes e sons sintetizados que aumentam a sensação de urgência. Essa escolha sonora não é gratuita. Ela reflete a personalidade do protagonista e o ritmo frenético de sua vida, marcada por perigo constante e decisões rápidas. Quando a música encontra a imagem em perfeita sincronia, o resultado é muito mais emocionante do que a soma das partes. É um diálogo entre som e imagem que amplia a experiência visual. Outro aspecto crucial da música em Mechanic Resurrection é o uso de temas recorrentes, que se repetem e se transformam conforme a narrativa se desenvolve. Um tema musical pode aparecer pela primeira vez de forma suave e introspectiva, associando-se ao desejo de paz de Bishop. Depois, esse mesmo tema pode ser apresentado de maneira distorcida, mais pesada, indicando perigo, conflito interno ou tensão emocional. Essa técnica cria uma memória afetiva no espectador, pois mesmo que as imagens mudem, a música remete àquilo que já foi apresentado, gerando continuidade emocional. Composições que são repetidas com variações também ajudam a construir a identidade do protagonista. Bishop é um personagem solitário, metódico e hábil, características que a música consegue traduzir por meio de motivos melódicos específicos. Esses motivos, quando expandidos em diferentes contextos, funcionam como assinatura sonora do personagem.
Eles conectam momentos distintos da trama. Uma lembrança tranquila, um olhar reflexivo, uma reflexão interna ou um instante de pura adrenalina, sob a mesma identidade musical. As cenas de tensão psicológica também são altamente beneficiadas por esse trabalho musical sofisticado. Existem momentos no filme em que Bishop está sozinho, lidando com seus pensamentos, seus dilemas morais ou a ansiedade sobre a segurança de Dina. Nesses instantes, a trilha sonora se torna mais introspectiva, lenta e muitas vezes usa texturas sonoras mais minimalistas, notas longas, sons atmosféricos e pausas. Esse tipo de composição cria um espaço para o espectador respirar junto com o personagem, sentindo sua vulnerabilidade e peso emocional. Nos momentos em que a relação entre Bishop e Dina se desenvolve, a trilha sonora suaviza-se de novo. A música assume um papel mais romântico, explorando harmonias que remetem à conexão emocional entre os dois. Essas composições mais suaves ajudam a dar profundidade à narrativa, impedindo que o filme seja apenas uma sequência ininterrupta de ação. O público, então, é convidado a sentir, e não apenas a assistir. Além dos temas originais compostos para o filme, há momentos em que a música ambiente funciona como um complemento às cenas, sem chamar atenção para si mesma. Isso é importante porque uma trilha sonora eficaz não precisa dominar a atenção, ela precisa enriquecer. Em cenas de diálogo, por exemplo, a música está ali para sustentar a emoção, mas não para competir com as vozes ou com as nuances das interpretações dos atores. A escolha dos instrumentos também é estratégica. Em muitas partes, a música combina elementos eletrônicos com instrumentos acústicos ou orquestrais, criando um som híbrido que pode ser intenso e emocional ao mesmo tempo. Essa mistura sonora traduz a dualidade de Bishop, ao mesmo tempo assassino frio e homem com conflito emocional. A combinação de sintetizadores com cordas ou sons orquestrais cria um fundo sonoro que é ao mesmo tempo moderno e clássico, urbano e emocional. É interessante notar que durante partes específicas do filme, onde Bishop se aproxima de completar suas missões, ou está prestes a enfrentar o antagonista em um confronto direto, a trilha sonora geralmente incorpora sons de percussão intensos. Essas batidas são desenhadas não apenas para aumentar a tensão, mas para sincronizar a batida interna do público com o ritmo da narrativa. Isso resulta em uma experiência imersiva, onde o espectador sente a progressão da história também por meio do corpo. A música ambiente também é utilizada para preparar o público antes de momentos críticos. Antes de uma queda intensa, de uma cena de luta ou de um momento de revelação, a trilha sonora muitas vezes se torna quase imperceptível, silenciosa ou minimalista, construindo uma expectativa sonora que antecede o estresse emocional ou físico da cena. Esse uso eficiente do silêncio e da redução musical é uma ferramenta poderosa em filmes de ação, pois constrói antecipação e foco. Outro elemento importante é a música na conclusão do filme. Quando a narrativa chega ao seu fim, a trilha sonora costuma retornar a temas anteriores, agora com uma nova interpretação. É como se a música contasse que aquilo que começou de uma certa maneira se transformou ao longo da jornada. No desfecho, Bishop chega a um novo ponto emocional, e a trilha sonora acompanha essa ascensão ou resolução. Os motivos musicais que apareceram de forma introspectiva no começo podem ressurgir de forma mais completa, forte ou emocional,
indicando que o personagem evoluiu ou encontrou uma nova compreensão. O trabalho do compositor é, portanto, múltiplo. Ele não apenas cria músicas de fundo, ele cria uma linguagem que acompanha a história, respira junto com o protagonista e traduz em som aquilo que muitas vezes as imagens não conseguem expressar sozinhas. Isso significa que o compositor precisa ter sensibilidade narrativa, técnica musical refinada e capacidade de trabalhar em conjunto com o diretor, a equipe de som e a montagem. Quando há essa sintonia, a música entra em perfeita conjunção com a narrativa visual, e o filme se torna mais do que uma sequência de cenas. Ele se torna uma experiência sensorial completa. Ao assistir Mechanic Resurrection, mesmo que o público não perceba conscientemente cada detalhe musical, é quase certo que ele é afetado por essa composição sonora. A música dita o ritmo emocional, marca os momentos de tensão e relaxamento, e cria um fluxo que guia o espectador do início ao fim. Ela é responsável por transformar cenas que poderiam ser apenas visuais em momentos memoráveis, intensificando cada movimento e cada emoção. Além disso, a trilha sonora contribui para a identidade estética do filme. Filmes de ação muitas vezes competem pela atenção do público, não apenas pela violência ou pela coreografia física, mas também pela maneira como conseguem criar um universo sonoro próprio. Em Mechanic Resurrection, a música é parte desse universo, ajudando a definir um estilo que equilibra modernidade, tensão, emoção e dinamismo. Finalmente, é importante destacar que a música em filmes de ação não é apenas um adorno. Ela é parte da construção narrativa. Ela faz o espectador sentir que está caminhando junto com o protagonista, vivenciando cada risco, cada vitória, cada dúvida e cada momento de clareza. A trilha sonora de Mechanic Resurrection representa, assim, uma peça central da experiência cinematográfica, funcionando como um interlocutor emocional entre a história e quem assiste.